Hoje, quando despertei, levantei-me e tomei banho. De súbito me pareceu que tudo no mundo estava tão claro e eu sabia como se deve viver. É primavera no país. Lembrei da minha infância. Passava o Natal, o Ano Novo e também o Carnaval. Chegava março e as aulas começavam. Foi na escola que eu descobri que as histórias que meu avô contava e que pareciam tão próximas de mim eram, na verdade, lendas do folclore do Brasil. História de homens e mulheres que lutavam por suas terras tomadas por outros homens vindos de longe. Defendiam as florestas e os animais de formas esquisitas, como curupira, ou a enorme bola de fogo saindo da terra, que na imaginação de uma criança se tornava uma guardiã de tesouros ali escondidos. Meu sonho era ser tropeira, atravessar o país, montada num cavalo veloz, levando gado como fazia meu avô. Mas na minha infância, na minha terra, isso não era a função das mulheres. A função das mulheres era outra. Ou melhor, eram outras. E aquelas que se rebelavam eram banidas, jogadas para um lugar de loucos. Melhor, de loucas. E eu vi isso muito de pertinho. Só fui conhecer Branca de Neve, Cinderela ou Bela Adormecida lá pelos 9 anos. E aí fui seduzida pelos príncipes e seus castelos. Eles salvavam as moças, tão frágeis e desamparadas. Tão diferente da minha realidade que abracei os livros como uma tábua de salvação. O mundo imaginário era muito mais leve e bonito que a minha vida. Nunca mais quis ser tropeira, mas também não me encaixava nos contos de fada das princesas. Cresci e não me encaixava. Não me encaixava e morria de medo de ser banida, de ser mandada para o lugar das loucas, porque a infância inteira eu ouvia: Essa menina não tem modos, não arruma o cabelo, não para de brincar na rua. Porra, parece um piá. Vai acabar pra titia, não vai se casar não. Mas a culpa é sua que não educou tua filha direito. Eu nasci de um material meio duro mesmo. Acho que é pedra, barro, água, vento, sol, fogo, tudo misturado. Nós, as mulheres da minha terra, somos assim mesmo. Uma mistura de universo com adversidade. Somos todas sobreviventes. Ora somos amadas, noutras somos refugiadas. Refugiadas na sua própria sorte. Muitas plantavam a terra ininterruptamente, cada estação uma semente diferente. E nos intervalos, pariam filhos, amamentavam filhos, criavam filhos, pariam filhos, amamentavam filhos, criavam filhos, pariam filhos. E assim, como as sementes eram jogadas na terra, elas faziam com suas vidas. Hoje, vejo que sou resultado dessas mulheres, das que costuravam, ensinavam, plantavam e morriam. Da minha mãe, da mãe da minha mãe, da mãe do meu pai, das que passaram pela minha vida, das que me olharam, das que me amaram. Um olhar, um gesto, de cada uma delas guardei algo e trouxe comigo. Quem eram? Isso importa? À medida que derramamos a alma, somos revitalizadas. Minha avó paterna era parteira. Não lembro dela jovem, vibrante. Sempre me pareceu velha, implicante e até a comparava com as bruxas dos livros. Ela cozinhava mal, não parava em casa, estava sempre com sua mala de folhas, remédios, sementes, chás, de um lado para o outro. Saía e voltava quando queria. Ela olhava para a gente de cima e dizia: "Eu trago gente para o mundo." Hoje eu me pergunto, essa mulher foi invejada ou discriminada? Acredito que ela era como um rio caudaloso e rápido, não se deixava encaixar. A nona foi o retrato do tempo dela. Casou-se quase menina, teve muitos filhos, cuidou de todos e do marido alcoólatra. Aparência frágil, serena, e tinha uma alegria juvenil. A comida sempre na mesa, braços sempre prontos a acolher.
Lembro dessa mulher como uma loba, defendendo a família em crises e mortes, sofrimentos intermináveis. Quando se pensava que ela sucumbiria, lá estava ela, firme como uma rocha. Hoje eu acredito que ela era como o bambu, enverga, mas não quebra. Não é um tapa ou um grito que vai me parar. Hoje tem remédio para evitar filhos. Elas vão estudar e ser o que quiserem, sim. Ela seguiu os passos da mãe, mas em algum momento decidiu que as filhas iriam para o outro lado da margem do rio caudaloso, mesmo que tivesse que pagar o preço. Lutou com uma tigresa, uma de muitas Marias. Minha mãe também foi menina cheia de sonhos, mas foi engolida pela dureza da vida, dos filhos, do marido, ora violento, ora distante. A Itália decretou lockdown total por 10 dias a partir das 0 hora de hoje. No Brasil, Todas elas pareciam traçado uma crônica. A crônica da vida delas. Em tempos de paz convém ao homem humildade e serenidade, mas em tempos de guerra deve lutar como um tigre. Frase de William Shakespeare. Nesse lugar onde vivo, já estávamos em guerra havia um certo tempo, mas por ora a serenidade ainda imperava na minha vida e de muitas mulheres. A tigresa de cada uma mantinha-se humilde e cuidando de manter-se viva e dos seus. Da grande poeta Cecília Meirelles, aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira.